Faça seu retorno ser pessoal. O que foi feito e é hora de focar no que está à sua frente e não no que ficou para trás. Tire o tempo que precisar para se curar e curar seu coração e deixe o universo agir. Não permita que o que ficou no passado afete o seu futuro e tudo o que ele pode ser. Ninguém jamais fez progresso ficando parado em um sinal verde. Lembrete para levantar e seguir. O relógio está correndo e cada respiração é mais um segundo que se vai. E não importa o que você faça, e não importa o quanto você queira, você não vai conseguir mais um minuto, nem mesmo mais um segundo. Então não desperdice seu tempo e, em vez disso, levante-se, saia e vá atrás do que você quer. Não sei quem precisa ouvir isso, mas não importa. Alguém precisa. Sou grato por você estar aqui. Feliz caralho de ano novo, irmão. 2025 trouxe as batalhas mais difíceis que você já enfrentou, mas você ainda está de pé. Prometo uma coisa, nunca mude quem você é por dentro. Você nasceu para isso, irmão. Vão aparecer muitos outros obstáculos no seu caminho, mas eu te prometo, se tem alguém que pode vencê-los, não é ele. Não é ele, não é ele, não é ele, sempre foi você. Mas o que eu vou dizer é que todos os nossos filmes ou histórias favoritas, se você realmente estudá-los, o motivo pelo qual provavelmente são suas histórias favoritas é porque elas têm momentos que caem e depois sobem. Então, nunca pense na sua vida atualmente como ou não pense que o que você está passando agora, nesse momento. Eu só quero que você entenda que, sabe, todas as nossas vidas são simplesmente um roteiro. Você está escrevendo ele todos os dias. Então, seja qual for o enredo, às vezes o enredo é doloroso, às vezes o enredo é longo, arrastado. Oro para que todos tenham um final incrível no filme que estão fazendo. Tempo, mano. Tempo é a moeda mais valiosa que existe porque não volta. Não, você está fazendo uma escolha. Você escolhe entre usar seu tempo para melhorar ou para desperdiçá-lo. Eu sentia que nunca era o suficiente, sempre tinha algo a mais que precisava ser feito. Na Terra é uma jornada muito solitária. Nos primeiros dias, a sensação é muito dolorosa. Você procura ajuda ao redor e pensa, droga, sou eu de novo. Você fez um compromisso de buscar uma vida melhor para você, de perseguir seus sonhos e ambições. E infelizmente acontece que quando você faz isso, as coisas podem ficar bem solitárias. O desconforto é essencial para crescer, sentir cansaço, se esforçar, treinar sem vontade e se forçar até o corpo precisar se adaptar, evoluir e ficar mais forte. Ao fazer isso, você realmente vai se sentir melhor. Você tem que sacrificar tudo para alcançar seu objetivo. Tudo! Você tem que sacrificar sua família, sua dignidade, tudo. Porque o objetivo é cumprir a meta. Você tem que ser capaz de ignorar sua felicidade, porque nossa felicidade também é uma forma do nosso ego. Era tudo sobre desintegrar o ego e ser o indivíduo objetivo. Agora, o ego dá um propósito, então você precisa ter um propósito sem sentimento, que eu apenas sei fazer sem conseguir explicar. Tudo que te machuca, encontre uma maneira de superar isso. O que você fez parecer fácil foi mais difícil do que eles imaginam. Eles vão ver o seu progresso, eles vão ver o seu sucesso, eles não vão ver o seu sofrimento, eles não vão ver a sua dor. O que parece fácil foi mais difícil do que eles jamais vão saber. Isso te custou tudo e você estava disposto a dar tudo. Saber disso é o seu combustível. Saber disso é a sua realização final. Nunca se renda. Continue lutando. Há um período na jornada de todo mundo em que a pessoa fica tão diferente porque começou a fazer coisas novas que já não se encaixa mais com o antigo grupo de amigos. Elas ainda não têm amizades novas formadas e se perguntam: devo voltar atrás? Sair com os caras no fim de semana? Esse é o modo mais elevado de viver com paixão e seguir em frente como todo mundo faz. Então você vai sentir a dor de ser excluído do grupo de amigos que costumava ter. Mas você fica preso nesse meio termo bagunçado, onde ainda não descobriu quem você é do outro lado disso. E esse capítulo solitário que fica no meio é algo que eu diria:
Quase ninguém que eu já conheci, que saiu de onde estava para chegar onde queria, deixou de passar por isso. Eu fiquei obcecado pelo poder da mente e eu mergulhei fundo nisso, muito fundo mesmo. É só meditação, visualização e perceber o quão poderosas nossas mentes realmente são, como realmente pintamos nosso mundo com nossos pensamentos e nosso nível de autoconfiança. A única forma de aceitação que eu tenho é aceitar que a versão de mim mesmo que eu quero ser está muito distante de quem eu sou. Que eu tenho essa enorme diferença que preciso superar. E então, quebrando isso em etapas, um passo de cada vez e pensando, eu não mereço ser esse homem. Mas eu ainda posso fazer as coisas que podem criar isso. Isso também quer dizer que preciso enfrentar as situações que formariam esse homem. O que significa que, se eu tenho sonhos e objetivos incrivelmente grandes, então eu tenho que passar por momentos difíceis. É como o ódio. Momentos difíceis são necessários para o sucesso. Se você está enfrentando dificuldades, está a caminho de vencer. E não é que você esteja no caminho errado, é a sensação de estar no caminho certo. Para conseguir algo que você nunca teve, você precisa fazer algo que nunca fez. Essa é a equação, esse é o preço, onde não há dúvida nem conforto. Para que algo mude, outra coisa precisa mudar. Nada novo virá do mesmo você. Então faça o que você nunca fez e descubra quem você nasceu para se tornar. Vencer é para os obcecados, é preciso obsessão. Se você quer vencer, precisa ser obcecado pelo objetivo, pela jornada, pelo resultado, pela experiência, pelas rejeições, pela resiliência, pela garra. E ao longo dessa jornada, à medida que você conquista essas pequenas vitórias, comemore-as e depois volte a focar. Sabe, sim, a maior parte do processo é difícil. Você tem que aguentar a luta. Na maioria dos dias, você não tem vontade de fazer o que precisa para alcançar seus objetivos. Então é uma luta, com certeza, mas você tem esses momentos, você encontra esses momentos dentro desse processo que fazem você perceber que tudo vale a pena. Você tem um avanço, uma oportunidade aparece do nada, você conhece alguém, seja lá o que for. Existe algo que te faz seguir em frente. E você fica naquele topo de colina e olha para trás, vendo o quanto já avançou. E são esses momentos que fazem tudo valer a pena. Aguente firme para viver esses momentos, dê-se uma chance. Por que você espera que seus sonhos se realizem em 3 meses? Leonardo da Vinci levou 30 anos pintando antes de criar a Mona Lisa. Médicos treinam 12 anos antes de atuarem sozinhos. Advogados estudam 8 anos para entender a justiça. E mesmo assim, você está pronto para abandonar seu sonho em apenas 90 dias? Mestres não nasceram prontos, foram forjados após milhares de horas, quando a motivação já havia acabado. Negócio, arte ou ofício não crescem de um dia para o outro, exigem cultivo. E se Da Vinci tivesse desistido no 2º ano? Quais obras-primas o mundo teria perdido? E se você parar agora, que versão de você mesmo nunca vai existir? A diferença entre quem tem sucesso e quem não tem não é talento, é simplesmente quem ficou na sala por mais tempo. Continue, não porque o sucesso é certo, mas porque desistir garante o fracasso. O tempo passa, então use para ser extraordinário. Mas às vezes, o motivo pelo qual você está sofrendo é porque simplesmente não consegue largar aquilo que está te machucando. Isso não é uma boa ideia. Curiosamente, muitas vezes, quando as pessoas largam algo, isso se resolve e depois retorna. Elas não perdem nada, mas só progridem se estiverem dispostas a deixar ir e sacrificar. Então, uma das regras é, se as pessoas estão impedindo o seu desenvolvimento, você sacrifica o seu relacionamento com elas. Se você está em um momento ruim e esperando melhorias, isso não é o que deveria fazer. Não é assim que funciona. Você precisa agir, precisa controlar o que pode controlar, que é sua alimentação, o que você coloca na sua mente, como você movimenta seu corpo, quanta água você bebe, com quem você se relaciona, as coisas que estão sob seu controle. Você precisa colocar isso em prática de forma positiva e continuar fazendo isso mesmo quando as coisas estiverem indo bem. O sofrimento é um teste, é só isso. O sofrimento é o verdadeiro teste da vida. Em tempos de sofrimento, o que acontece é que esquecemos o quanto somos realmente fortes. Você precisa acreditar em uma coisa, e essa coisa é em si mesmo. Você precisa olhar dentro de si para encontrar isso, mas se não procurar, não encontrará.
É um lembrete de quem você é por dentro. Se não souber, passará a vida procurando. Você sempre se pergunta por que pessoas inseguras projetam suas inseguranças em você. Você tem que eliminar isso, tem que pegar tudo e jogar fora. Eu uso a dor que você está tentando colocar em mim. Eu inverto isso e uso como força, transformando o negativo em positivo, só isso. Você é o seu maior investimento. Você é o maior investimento que vai fazer. Investir em criptomoedas, imóveis e outros é possível, mas o principal investimento é em você. Você é o maior investimento. É você quem gera o retorno. É você quem constrói tudo o que é o seu mundo. Invista mais em si mesmo do que em qualquer outra coisa. Mente, corpo e espiritualidade. Você deveria investir em si mesmo acima de tudo e de qualquer coisa. Você é o seu maior investimento. Pessoas de alto desempenho se cobram um padrão mais elevado do que aquele que lhes é exigido. Esse é o diferencial entre pessoas excelentes e pessoas comuns. Esse é o diferencial entre ganhar a vida e se tornar rico. Esse é o diferencial entre ninguém saber quem você é e toda mãe do planeta saber quem você é. Você nunca se tornará excelente fazendo apenas o que esperam de você. Você só se tornará grande ao se cobrar um padrão muito mais alto do que isso. E isso vai vir acompanhado de críticas. Ei, cara, sabe por que você trabalha tanto? Ei, você sabe, não precisa fazer isso, você precisa descansar um pouco. É, mãe, se eu quiser ser como você, é isso que eu preciso fazer. A vida não vai ficar mais fácil. É só que sua mente e seu corpo ficam mais resistentes, mais fortes, mesma situação, mais relaxado. Por quê? Porque você finalmente começa a encontrar a solução que está ao seu alcance, em suas mãos. Tudo pode ser aprendido. Posso começar a jogar golfe como Tiger Woods. A única coisa que me separa do Tiger Woods é o desejo e a repetição. Olhe nos meus olhos. Tudo bem se você está com medo? Eu também estou. Mas estamos com medo por motivos diferentes. Eu tenho medo do que eu não vou me tornar. Você tem medo do que eu posso me tornar. Cara, treinei 99% da minha vida sozinho. Ninguém me deu tapinha nas costas. Eu fiz todo o trabalho sozinho. Várias e várias e várias vezes. Enquanto você vai ao bar ou assiste seu programa favorito, eu estudo gráficos e reviso o dia de negociações. Como Tiger Woods, ele trouxe nova sinceridade ao golfe. Enquanto todos iam ao clube, ele treinava. Não há atalhos. Você não pode comprar um livro, fazer um curso ou ouvir alguém. Não dá para aprender assim, nem posso te ensinar. Você decide e se ensina. Posso te guiar. No final, em qualquer empreendimento você precisa querer por si mesmo. É isso que separa os 99% do 1% que realmente sonham, ousam e buscam seus objetivos e visão. Eu não vou me permitir ficar onde comecei. Eu não vou me permitir terminar onde comecei. Eu sei o que existe dentro de mim, mesmo que você ainda não consiga ver. Olhe nos meus olhos. Eu tenho algo mais valioso que coragem. Eu tenho paciência. Eu vou me tornar aquilo que eu sei que sou. Nós não nos elevamos aos padrões que temos quando os outros estão olhando. Nós caímos aos padrões que temos quando ninguém está olhando. O trabalho que importa é o que ninguém vê. Isso revela quem você é, não quem diz ser. Hoje corri, fui à academia, fiz várias coisas e estudei. Tenho cerca de 8 horas de folga que são gloriosas para mim. E todo dia você volta lá fora e começa a conquistar isso. E todo dia que você acorda é difícil. Quando termina, você se sente melhor. É difícil, mas melhora. E conforme você vai avançando, a cada passo que você dá nessa jornada, você pensa, mas a cada passo que eu dou, eu penso, beleza, estou vencendo o demônio de novo. Gratificação adiada, 2 palavras-chave. Eu quero ser enorme, eu quero ser grande, eu quero parecer definido, para qualquer objetivo, seja qual for o esforço. Você tem que ficar meio satisfeito em fazer basicamente a mesma coisa, dia após dia após dia, e fazer um progresso razoável.
Quanto mais impaciente alguém é, isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, menos provável é que essa pessoa vá se manter em algo por muito tempo. E 99% de qualquer coisa legal que qualquer pessoa faz geralmente exige muita preparação, prática e ação repetitiva para ficar bom nisso. Eu não sei o que fazer, então o que eu devo fazer? Bom, nada, vou esperar até descobrir o que fazer. Não. Você deve montar um plano ruim e colocá-lo em prática, porque mesmo que você falhe na execução, vai reunir informações. E você pode corrigir o plano. Ficar nessa inércia, até saber o que fazer, faz você envelhecer e ficar mais infeliz. E você não reúne nenhuma informação nesse processo. Um plano ruim é uma boa ideia. Sim, vai levar anos. Sim, vai ser muito difícil. Mas o que diabos você estava planejando fazer em vez disso? Porque é o seguinte, você já sabe que vai levar anos, já sabe que vai ser difícil, desconfortável e devagar. Esse não é o problema. O problema é que, no fundo, parte de você ainda espera um atalho, mas ele não existe. Só existe trabalho, repetição, silêncio e o período sem aplausos ou acontecimentos. E a verdade é que a maioria das pessoas não consegue lidar com esse caminho, então desiste ou empaca ou recomeça várias vezes só para evitar encarar isso. O tempo vai passar de qualquer jeito, então o que você estava planejando fazer em vez disso? Ficar rolando o feed, ajustar o plano pela 15ª vez? Ficar só falando do seu potencial sem agir, essa é a troca. Ou você sofre agora no processo ou depois com arrependimentos, essas são suas opções. Um dói, outro assombra. Não será rápido nem fácil, mas valerá a pena se você estiver disposto a pagar o preço antes. Todos aqueles fracassos foram ótimos para eu analisar onde estava errando ao longo do caminho. Autoafirmação sem trabalho de verdade é só uma mentira. Se você não estudou para a sua grande prova e entra nela dizendo, eu vou passar, não, você não vai. Então, minha autoafirmação é eu relembrando a luta para chegar até esse momento. Então, basicamente, você tem que se colocar nesse momento 1 milhão de vezes. Veja como conquistar tudo na vida. Tenha visão clara, aprenda e construa diariamente, persista e ajuste sempre. Essas devem ser suas maiores prioridades. Mas a maioria das pessoas não sabe o que quer porque não refletiu sobre o que não quer durante vários anos. E a maioria das pessoas não aprende porque o verdadeiro aprendizado é muito doloroso. Não se trata de memorização ou notas. A maioria das pessoas não constrói, elas só brincam. Elas tentam coisas repetidas vezes só para sentir aquele pequeno pico de dopamina quando tem um progresso inicial, mas quando isso estabiliza, elas desistem. E por fim, a maioria das pessoas não melhora. Quando falham, elas ficam desanimadas e perdem a batalha mental interna entre o seu eu inferior e o seu eu superior. Não seja como a maioria das pessoas. Tá fugindo de algo ou correndo em direção a algo? O fracasso é um protagonista convincente na busca pelos seus objetivos, então use o fracasso, tenha medo, tenha muito medo do fracasso e você vai conseguir. As mentes mais bem-sucedidas do mundo têm um medo profundo de fracassar e trabalham o dobro. Não existe pílula mágica. A única maneira de conseguir isso é com pura garra e determinação. Se tem uma mensagem que eu quero que você leve daqui hoje é esta. Seu propósito não precisa ser seu trabalho ou algo grandioso. Seu propósito não precisa te dar dinheiro. Seu propósito não precisa te tornar famoso. Seu propósito pode ser algo que você faz nos finais de semana. Seu propósito pode ser algo que você faz à noite. Seu propósito é algo que ninguém pode tirar de você. Então encontre algo com o qual você se importa. Encontre algo que mexa um pouco com o seu coração. E então se envolva. Você não precisa de $1 milhão nem de um título. Use sua paixão a serviço dos outros e isso se tornará o seu propósito. A conversa mais importante da sua vida é com você mesmo. Você acorda com isso, anda por aí com isso e, eventualmente, age de acordo com isso. Você não pode ficar parado. Ficar sentado pensando no que quer fazer não vai fazer nada acontecer. Apesar de você não ter essa grande missão que quer perseguir, isso não significa que não existam coisas nas quais você precisa se tornar bom. Precisamos estar nos preparando para quando essa oportunidade surgir. Precisamos estar nos preparando e nos posicionando para quando a missão aparecer. Você não pode escolher quando a inspiração, a ideia ou o problema que te leva a criar uma solução vão surgir.
Você não pode escolher nada disso, mas o que você pode escolher é o quão preparado você está e o conjunto de habilidades que você tem para conseguir escalar essa montanha. A vida é trabalho contínuo, é aprendizado constante. Eu nem acho, sabe, a gente deveria estar sempre trabalhando. Talvez não trabalhando fisicamente, mas podemos estar trabalhando espiritualmente, emocionalmente, para melhorar a nós mesmas e melhorar a vida das pessoas ao nosso redor. Então eu fico realmente com medo desses pequenos confortos, sabe, dessas coisas que fazem a gente sentir que, sabe, fizemos algo grandioso, porque eu não fiz nada. Eu e o outro, eu segurando o chicote atrás de mim para ver quanto eu aguento, mas a cada chicotada que eu levo, aprendo que eu consigo aguentar. Enquanto você continuar, você é testemunha de si mesmo do que é capaz. E eu acho isso incrivelmente satisfatório nas trincheiras da miséria, quando você tem que passar por isso. Mas tudo é sua culpa, tudo é sua culpa. Volta pra, você é o Chief Executive Officer da sua vida. Se um negócio tem sucesso, de quem é a culpa? A pessoa que orquestrou, eu era como o Chief Executive Officer, ele disse. Se um negócio fracassa, de quem é a culpa? Era do Chief Executive Officer. Ele disse, Rob, se ao final da vida ela não for como você queria, se você não conquistou a vida, o dinheiro, o sucesso, o amor, a felicidade e as viagens que desejava, de quem seria a culpa? E eu disse, seria minha culpa. E ele disse, se você criasse a vida que queria ter, o amor, a felicidade, a abundância, tudo o que você queria, de quem seria o mérito? E eu disse, seria minha culpa. E ele disse, o problema com você é que está tratando essa vida, como se fosse a vítima. Você precisa entender que tudo o que acontece é sua responsabilidade, e sua vida só muda quando você decide ser o Chief Executive Officer dela. O primeiro passo, antes de qualquer outra pessoa no mundo acreditar, é você acreditar. Não há motivo para ter um plano B porque isso distrai do plano A. Muito simples. É nisso que eu acredito e estou disposto a morrer por isso. Aqui. Quero dizer, não existem manuais, atalhos ou segredos. Você escreve seu próprio manual, desenvolve seus próprios atalhos, encontra seus próprios segredos. Você vai para onde sente vontade de ir e aprende fazendo o trabalho. Quero dizer, se você está com medo, se tudo parece assustador demais, se a engrenagem de tudo isso parece grande, assustadora e esmagadora, isso é ótimo. Você acorda e faz mesmo assim. Você não melhora automaticamente, você só melhora porque toma a decisão intencional de melhorar. Você tem que deixar de ser uma pessoa de boas intenções para se tornar uma pessoa de boas ações. Esse é o grande diferencial. A chave mais importante para alcançar um grande sucesso é decidir qual é o seu objetivo e então começar, dar o primeiro passo, agir, fazer algo, se mover. O ato de dar o primeiro passo é o que separa os perdedores dos vencedores ou os vencedores dos perdedores. Há momentos na vida em que você está passando por uma fase difícil e acha que está passando por uma prova. Isso não é uma prova. O teste é como você passa por esse momento difícil. E se for um teste feito para você falhar, como você lida com esse fracasso? Sua história vai ser a maior história já contada. Estou tão feliz que você engordou, que sua mente está confusa e que não tem tratado bem quem ama. Eu fico feliz que você não tenha se esforçado ao máximo. Fico feliz que você ainda não mudou a vida das pessoas ou causou impacto suficiente. Fico feliz que você esteja confortável, porque quando mudar, a história será incrível. O entendimento de que os vencedores escrevem a história, o que significa que não importa o quão difícil seja a fase que você está passando, apenas vença. Continue até vencer, e quando vencer, você pode reescrever a história do jeito que quiser. E isso me ajudou a passar por esses períodos mais difíceis porque eu sabia que precisava chegar do outro lado. Quando você realmente quer algo, vai encontrar um jeito, mesmo que não seja hoje, no ano que vem ou em 10 anos. Mas essa coisa tem prioridade e precedência sobre todas as outras. Quando você não quer algo tanto quanto pensa que quer,
Claro, irmão, assim como você disse, eu não quero viver uma vida difícil. Todos nós queremos facilitar a vida para nós mesmos, para nossas famílias, para nossas mães. Bum, bum. Isso é incrível, e só de pensar nisso já é incrível. Às vezes, o seu desejo pode não ser combustível suficiente. Você precisa ter um desejo forte, e quando você tem um desejo forte que supera todas as outras coisas, você vai morrer um dia, e cada pessoa cuja opinião você teme também vai morrer um dia. E em 300 anos, provavelmente não vai importar para as pessoas se você fez o que disse que ia fazer ou se deixou a opinião dos outros te colocar para baixo. E eu tenho uma notícia para você, quer você faça ou não, as pessoas vão falar, ou vão zoar você por tentar, ou vão dizer que você tinha tanto potencial e simplesmente não tentou na vida, ou algo assim. Não importa o caminho que você escolha, sempre vai vir acompanhado de alguma besteira. Você pode aguentar as opiniões e os comentários das pessoas e realmente fazer o que você quer fazer, ou pode aguentar as opiniões e os comentários das pessoas e morrer com arrependimento. O que você faz da sua vida sem prejudicar ninguém não importa tanto para os outros. A maioria das pessoas está focada nas suas próprias coisas, fazendo o que tem que fazer, preocupada com a própria vida. Então, dane-se. Não existem garantias. Mesmo que você se esforce muito, não há garantia de que vai dar certo. Eu realmente acredito que o trabalho duro compensa, mas ninguém te diz quando, e esse é o teste. Você consegue ser paciente sem saber quando o fim chega ou se vai valer a pena? Basta acreditar em si mesmo, não importa quem acredita em você. Assuma a responsabilidade, não arrume desculpas, não culpe nenhuma outra pessoa ou qualquer outra coisa. Controle seu ego, assuma a responsabilidade por tudo no seu mundo, tanto pelo bom quanto pelo ruim. Assuma a responsabilidade pelos seus erros, assuma a responsabilidade pelas suas falhas, assuma a responsabilidade pelos seus problemas e então assuma a responsabilidade pelas soluções que vão resolver esses problemas. Se parecer impossível, é ainda melhor que você faça mesmo assim. E, enquanto você avança, como eu disse, lembre-se de que, em meio a toda aquela maquinaria, é você quem vai fazer a imagem. Você e a centelha. No final, eles são uma coisa só. Proteja isso, porque é precioso. Agora é hora de trabalhar. Talvez esse capítulo da sua vida seja para você fazer isso sozinho. Talvez esse seja o momento para você praticar a independência. Para realizar o que sempre soube, mas adiou por algum motivo. Talvez esse momento seja para você ficar entediado e sozinho, pois pode ser o que precisa enquanto se recompõe. Pode não ser divertido, mas é necessário. Porque para evoluir para a próxima versão de si mesmo, você precisa descobrir quem você realmente é. Tudo o que você faz, cada escolha que você faz, te move na direção do que você diz ser a sua visão. Ao fazer isso, as forças da vida vêm ao seu encontro. O motivo pelo qual a maioria das pessoas tem vidas tão caóticas é porque elas vivem em caos dentro da própria cabeça. E assim que você se esclarece, tudo se esclarece também. talvez seu cachorro esteja lá fora. Saiba que as noites não pedem socorro. Vai chegar uma manhã na sua vida, fique firme até você se reerguer. Tem uma frase de Viktor Frankl que diz: quando um homem não consegue encontrar um sentido profundo, ele se distrai com prazeres. Como você define ir com tudo? Todo mundo gosta de falar sobre acordar cedo, dormir tarde. Trabalho duro, isso não é ir com tudo. Todos aqui são trabalhadores e talentosos. Talento é um dom, não é uma promessa. Todo mundo aqui está se dedicando por horas a fio. São as outras coisas que você faz além de dar o máximo. Se você quer que o seu dia pareça fácil, faça a coisa mais difícil que você menos quer fazer. Primeiro, se você simplesmente fizer as coisas que não quer fazer, terá tudo o que sempre quis. Eu preciso que você vá para o próximo nível. Eu preciso que você se eleve. Eu preciso que você domine. Eu preciso que você vença. Eu preciso que você seja essa mulher ou esse homem. Eu preciso que você seja ele. Eu preciso que você seja ela. Eu preciso que você seja melhor. Sabe por que faz isso? Porque precisa liderar.
Se você não tem a capacidade de resistir, de gerenciar, de superar dúvidas, de superar preocupações, de superar inquietações e qualquer circunstância que te impeça de ter sucesso, este não é o ano para falar, mas para resolver seus problemas. Escolha quem deseja ser. Sabe, você não pode simplesmente ir levando para ter uma nova vida, não pode chegar nela por acaso. Você precisa planejar sua nova vida. Visualize uma versão de si mesmo que você respeite, que você realmente queira se tornar e seja específico. Construa uma vida que um homem ou uma mulher realmente gostaria de viver. Você precisa tomar uma decisão com uma intenção tão firme que a força dessa decisão carregue um nível de energia maior do que os padrões enraizados no seu cérebro e os vícios emocionais no seu corpo. Seu corpo deve responder a uma nova mente. Então você faz uma escolha e essa escolha se torna uma experiência que você nunca esquece. Os pelos da nuca se arrepiam, seu corpo reage a uma nova mente, mas não dá para fazer isso sendo o seu eu normal. Isso requer um nível de energia que é o epifenômeno da matéria, e quando você muda sua energia, você muda sua vida. Acho que existem muitas maneiras de, digamos, se motivar a seguir esse caminho. Então, por que eu enfrentaria o meu lado sombrio, sabendo já que isso vai ser doloroso? Por que eu faria isso? Você tem que aceitar o que aconteceu, você precisa aceitar a realidade. Aceitar que a vida não é justa é fácil. Eu não mereço isso. É um jogo totalmente diferente aceitar que isso aconteceu e que não vai mudar. É a mesma coisa que toda vez que você enfrenta um desafio que foi realmente difícil para você, mas mesmo assim você conseguiu superar de alguma forma, você ainda foi paciente, perseverou, foi consistente e continuou tentando. E esse tipo de desafio, para mim, foi uma vitória muito maior do que qualquer coisa que fosse facilmente alcançada. Tudo o que você tem dentro de si, tudo com que foi equipado, é suficiente para enfrentar a batalha, a tempestade e alcançar o próximo nível. Deixe-me te dizer uma coisa: fé e preocupação não combinam. Elas não coincidem, não são parceiras, não são amigas, não são irmãs, não são companheiras, não podem coexistir. Você precisa acreditar, ou seja, ter fé. Você deve sofrer, nós devemos sofrer. Você pode fugir disso o quanto quiser. Uma vez que você fica cara a cara com quem você é, você tem um ponto de partida. Quanto mais tempo você se apega a esse desejo, mais você prolonga o seu próprio sofrimento. A maior parte do sofrimento humano, nossa dor e angústia, ela vem do desejo de que as coisas sejam diferentes do que são. Sabe, tem uma citação que eu adoro do poeta Rumi: tente não resistir às mudanças que surgem em seu caminho, em vez disso, deixe a vida viver através de você. Então, literalmente dizendo que nada sustentável e valioso nesta vida vem de algo que é facilmente alcançado. Enfrente a si mesmo, encare sua sombra, encare o lado escuro, olhe para seus demônios. Sua falta de compromisso quase insulta quem acredita em você. É isso que tento dizer a mim mesmo. Algumas pessoas acreditam em mim, é isso que digo a mim mesmo agora. Hoje, há pessoas que acreditam em mim e eu tendo esse alto compromisso. Isso não me representa nem ao meu povo, nem a isso. As pessoas que acreditam em mim merecem. E você sabe, eu quero retribuir para as pessoas que acreditam em mim e... Tudo está ao alcance das mãos. Basta trabalhar para alcançar isso. Não existe caminho fácil para o que você quer, é um caminho longo. Todo mundo que quer fazer alguma coisa não entende os passos que você precisa dar para chegar lá. Não é só no entretenimento, é em todos os aspectos da vida. E aprendi isso desde jovem. Não importa o que aconteça, você não pode fugir do trabalho. Mudar de verdade é pensar além do seu ambiente, como toda pessoa grandiosa da história sabia. Seja William Wallace, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Rainha Elizabeth I ou Joana d'Arc, todos eles tinham uma visão, todos tinham uma ideia. Não podiam ver, cheirar, provar ou sentir,
mas estava tão vivo na mente deles que passaram a agir como se aquela realidade já estivesse acontecendo. Então você consegue acreditar em um futuro que ainda não pode ver ou experimentar com seus sentidos? Mas você já pensou nisso tantas vezes na sua mente que seu cérebro literalmente mudou como se o evento já tivesse acontecido? Pegue todas as coisas que você precisa fazer em um determinado dia e coloque-as em ordem de prioridade, das tarefas menos desejadas às mais desejadas. Um dos principais motivos de você não conseguir fazer nada é agir ao contrário. Você começa o seu dia fazendo todas as coisas que você quer fazer e depois fica temendo o resto do dia e provavelmente acaba simplesmente pulando o que ficou para depois. Mas se você decidir começar o dia pelas tarefas que não quer fazer, quando você terminar, só vai restar todas as coisas que você está ansioso para fazer. Agora você está orgulhoso por ter feito algo difícil e desconfortável que não queria fazer. Agora você está animado para aproveitar o dia. Dizem que não se pode ter o bolo e comê-lo também. Como o sofrimento, como as dificuldades, como a dor me traz propósito, o processo de luta e aquele que a suporta é um processo de desenvolvimento, de fortalecimento, de aprendizado, de reajuste, mas não apenas para qualquer coisa. Meu amigo, você está caminhando para dar passos mais próximos de incorporar quem você realmente é. Sabe o que é louco? Você poderia ser o escolhido se quisesse, não é? Você sabe disso, né? A gente vê que você continua brincando de e se? E se não der certo? E se não der certo isso? Mas e se der certo? Aí como fica? Você quer vencer, mas não pode ter medo de perder. Isso não faz sentido. Se você focar e se concentrar na visão, como é que você não vai vencer? A única coisa que pode te fazer perder é a sua mentalidade. Mas isso é entre você e si mesmo. Existe um momento em que todo garoto percebe que ninguém vai vir salvá-lo, e é aí que ele se torna um homem. O melhor dia da vida de um homem é quando ele entende que ninguém virá salvá-lo. E eu tenho más notícias para você. Ninguém vai vir te salvar, ninguém vai vir te ajudar, você é o único que vai conseguir se salvar. Ninguém vai vir te empurrar, ninguém vai vir te dizer para desligar a televisão. A verdade é que ninguém vai vir. Ninguém vai vir te salvar, depende de você. Então, muita coisa disso não é culpa sua. Por que você faz algumas coisas que faz? Por que você sente do jeito que sente, mas ninguém vai voltar para salvar a sua pele? É preciso voltar ao lugar onde tudo começou, seja qual for, e ter coragem de consertar o que te machucou. Os problemas na sua vida são culpa sua mesmo, então a resposta para consertar os problemas da sua vida está nas suas próprias mãos. É hora de tomar uma decisão, é hora de decidir quem você vai ser. Você vai ser uma das milhões e milhões e milhões de pessoas que desejam, querem, sonham e pensam sobre quem querem ser? Ou você vai ser a pessoa que realmente se torna isso? Seu potencial depende do quanto de incerteza você aceita abraçar. Em qualquer situação, é preciso agir para sair dela. Se você puder ser honesto consigo mesmo sobre o que realmente deseja e assumir a responsabilidade de criar isso, você vai... Porque você tem essa ideia, você tem esse sonho, você tem essa visão que ninguém mais consegue ver. A visão que você valoriza e o ideal que guarda no coração. Por isso você vai construir sua vida e se tornar isso. Ninguém vai vir me ajudar. Ninguém vai vir me ajudar. Sou eu contra eu mesmo, ponto final. Você vai liderar com ações ou vai liderar com promessas vazias? E muita gente não quer mudar a narrativa e admitir que o motivo de não estarem onde gostariam na vida é por causa delas mesmas. Essa é uma afirmação muito difícil de admitir. O que é a vida? Você está satisfeito com isso? E se sim, é isso? Inspirar e expirar faz você colocar um sorriso no rosto. Você não merece isso. O que você fez da sua vida para torná-la algo diferente da normalidade de todo mundo? Inspirar, expirar, o que você chama de vida não é nada além de tempo, e a menos que se faça algo com ele, é esquecido. Não há pegada da sua existência deixada para que qualquer outra pessoa siga.
A vida é tempo, e uma vida que é lembrada, onde a pegada é seguida atrás de passos de inspiração e motivação, é quando o tempo encontra a oportunidade e a ação. Eles colidem para ser uma vida de lembrança. Você não precisa ser especial, só precisa levantar todo dia, colocar um pé na frente do outro e trabalhar duro para fazer um pouco melhor e ser um pouco melhor do que foi ontem. E um dia desses você vai acordar e perceber que não só mudou a si mesmo, mas agora está vivendo a vida da qual um dia sentiu inveja. Tinha algo dentro de mim que me fez ser a pessoa que sou hoje, então minha mentalidade sempre foi a mesma, exatamente a mesma que tenho agora. Eu penso assim, se alguém fez, eu também posso fazer. E se ninguém fez, eu posso ser o primeiro a fazer. Se você está naquele ponto da sua vida em que simplesmente não aguenta mais, levante a bunda e enfrente a vida de novo. Sim, você pode. Sei que parece não haver fim para a dor, sinto muito, mas ela não controla você. Você pode sentir tudo o que quiser, mas não vai deixar isso te paralisar mais. O que quer que te leve ao ponto de ruptura já acabou, porque você não quebra, você se levanta e melhora diante de cada pedacinho disso. E a gente quer pensar que são outras pessoas, nosso passado, nossas circunstâncias, que estão tirando o nosso poder e dificultando o nosso trabalho. Não é isso, é você. Você é o denominador comum em todos os seus fracassos. E mesmo que fatores externos tenham um papel, focar na culpa só te mantém estagnada. Não importa o que estava acontecendo ao seu redor, o que você vai fazer agora? Muitas pessoas acham difícil entender que algo pode ser doloroso e fortalecedor ao mesmo tempo. É assim, dói, então é ruim. Mas ao assumir total responsabilidade pela sua vida, incluindo suas deficiências, pode ser a coisa mais dolorosa que você faz quando se olha no espelho e diz, isso é culpa minha. Mas ao dizer isso é culpa minha, esses também são os 2 primeiros passos do progresso. Porque a culpa é minha, não de outros, então cabe a mim agir e mudar isso. Se eu pudesse transmitir um conselho para todos os seres humanos, seria simplesmente acreditar em si mesmo acima de tudo, sabe? Sem depender de nada externo. Sem dúvida, acredite em si mesmo e não dependa de ninguém para acreditar em você. Não dependa de ninguém para te impulsionar ou te tornar melhor. Acredite em si mesmo e somente em si mesmo e permita que esse ser humano te torne uma pessoa melhor. Pare de desperdiçar seu dom. Cada dia é uma chance de melhorar, buscar seus objetivos e se tornar quem deseja ser. Isso é um presente. É uma bênção. Vai chegar um dia em que a oportunidade de alcançar seus objetivos vai acabar, mas esse dia não é hoje. E você tem a obrigação de aproveitar a oportunidade que está bem na sua frente. A oportunidade que, se você continuar ignorando, pode simplesmente passar por você. Eu não posso fazer isso porque nasci aqui, ou eu não posso fazer isso porque tenho esse problema, ou eu não posso fazer isso porque zombaram de mim. E sabe o que vai acontecer? Nada. Você vai receber mais do mesmo, vai ser mais zombado, vai sentir mais vergonha, vai ficar mais frustrado. E você vai realmente se arrepender no fim da sua vida de ter adiado assumir responsabilidade por si mesmo e de não ter se transformado no que poderia ser. Por isso alguns de vocês não estão onde deveriam. Você se deu uma opção, você se deu uma brecha, você se deu uma desculpa, você está se dando espaço para não fazer isso. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? É melhor você olhar para dentro. Você ainda está procurando do lado de fora por coisas que já estão dentro. Você ainda está esperando que alguém venha te salvar. Quando você já é seu próprio super-herói, para de buscar informações dos outros, pois já tem o que precisa na mente. É hora de você se levantar e ser a melhor versão de si mesmo. Você precisa ser a sua melhor versão porque alguém está contando com você. E porque você só vai fazer as coisas que sente vontade de fazer agora, ou que parecem boas agora, a menos que você entenda que precisa se disciplinar, que precisa se forçar, você não vai realizar seus sonhos. Simplesmente não vai. Não fomos programados assim.
Você não nasceu nem cresceu assim, e certamente não é assim adulto. E há uma sensação enorme de liberdade quando você aceita o fato de que sempre vai precisar se dar um empurrão. A versão de você que chegou até aqui está vencida. Ela foi construída para sobreviver ao último capítulo, não para liderar o próximo. Quer um novo nível? Então crie nova identidade, padrões, disciplina e mentalidade. Você não pode manter seus velhos hábitos e esperar resultados melhores. Não é assim que isso funciona. Descubra sua próxima versão e comece a se tornar essa pessoa já. Porque a verdade é que ou você evolui ou fica preso, e ficar preso não te serve mais. Acho que todos enfrentam dificuldades, pois a vida é difícil e todos morremos. É tipo, bem, qual que é a alternativa? Você simplesmente assume a responsabilidade por isso e tenta lutar morro acima, porque a alternativa torna tudo pior. Ninguém vai te salvar, ninguém vai facilitar as coisas para você. Ninguém pode viver, suportar sua dor ou escolher suas lutas por você. Só você pode vivenciar o crescimento que a perda traz. A confiança não pode ser construída por outros através de pequenos fracassos. Ninguém consegue ficar acordado chorando por uma perda tão dolorosa. Isso cria um poço sem fundo de vazio para você. Ninguém pode aprender, reconstruir, ganhar força, encontrar confiança ou conquistar recompensas por você. Só você pode escrever sua história e dar significado a tudo isso. Só você pode tomar decisões difíceis, lidar com as consequências e enfrentar dúvidas e arrependimentos. Ninguém fará isso por você. Você tem a honra e o privilégio de sofrer e superar esse sofrimento, apenas para sofrer e superar de novo, e de novo e de novo. Isso é chamado de estar vivo, é chamado de ser humano, e não, ninguém pode fazer isso por você também. Mas nós temos que começar a assumir responsabilidade por nós mesmos. O mais pesado na vida são decisões não tomadas, não ferro ou ouro. Você está estressado porque precisa tomar decisões e não está tomando.